Boa tarde a todas, a todos e a todes que acompanham a gente nessas circunstâncias que, apesar de tudo que a gente enfrenta, nesse momento estão viabilizando um encontro de muitos parceiros, a gente diria, né? De muita gente que estuda, que pesquisa, que atua, que pensa, que vive a questão das infâncias e das juventudes no Brasil. Então, a gente fica muito feliz em hoje dar continuidade aqui ao segundo dia do Encontro Interinstitucional de Pesquisas e Práticas Profissionais sobre Infância e Juventude, e que a gente muito carinhosamente aí desenvolveu para acontecer durante essa semana. Então, a gente começa mesmo cumprimentando cada uma que está ali, cumprimentando os nossos convidados e parceiros para as falas de hoje, e desejando que a gente tenha aí uma boa continuidade de evento, né? Ontem a gente teve a abertura do EIJuve, e foi uma abertura muito feliz dessas alegrias que a gente pode carregar. A gente carrega toda a alegria de poder ter idealizado esse evento e trabalhado bastante para ele acontecer, mas carrega aí uma alegria cheia de muitos enfrentamentos e muitas questões associadas à infância e juventude que são expostas, trabalhadas. E ontem a gente teve a oportunidade de ouvir as professoras Ana Klein, Débora Fonseca, que fazem parte da organização e da estruturação desse evento, junto com outros parceiros, e também as professoras Mayra Zapater e a Iolete Ribeiro da Silva, e que comentaram e discutiram vários aspectos aí da temática. Inclusive, a fala delas de ontem, para quem não pôde acompanhar, junto com a intervenção do Renan Inquérito, que foi maravilhosa, elas, e super necessária, elas estão disponíveis na plataforma da FAPERP e no YouTube, para quem quiser acompanhar e que não pôde estar com a gente ontem. E aí a gente, então, dá continuidade a 2 mesas no dia de hoje, e a primeira mesa para falar sobre infâncias e não infâncias, com 3 convidados aí muito especiais que a gente acolhe com muito carinho e muita força no dia de hoje. Ontem, a professora Ana Klein fez uma contextualização do nosso evento, de como ele surgiu, de como ele foi concebido, e nominou cada uma das pessoas que estiveram à frente da condução dessa organização e que trabalharam para caramba. Então, eu não vou repetir isso novamente, mas eu cumprimento todo mundo na figura da Beatriz, que está aqui com a gente hoje, fazendo acontecer, agradecendo a FAPERP por todo o apoio que tem dado para que o evento aconteça, e também a Unesp e a Unifipa, que são as instituições que abraçam aí essa discussão tão importante. E só para resumir, é uma oportunidade que a gente tem para, de fato, aproximar e fazer trocas, tanto da produção acadêmica como produção científica, como também das práticas e das vivências. E hoje o momento também é muito especial, porque a gente recebe, então, 2 pessoas que vão falar sobre infâncias e mais uma contação de histórias a respeito da temática. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí. Um aviso meio prático, a programação do evento está no site do EIJuve, e as salas dos eixos temáticos para apresentação dos trabalhos, os links de acesso, que aí não vai ser transmitido pelo YouTube, serão por salas temáticas virtuais, foi enviado por e-mail. Então, se alguém não tiver recebido um e-mail com essa programação e está inscrito no evento, então consulta seu e-mail ali no spam, para verificar, inclusive, se não foi para o seu spam, se não, entre em contato com a gente pelo e-mail do grupo também, que está disponível no site. Tá? Então, obrigada pela presença de todos, e aí a gente dá continuidade, então, às discussões e à mesa de hoje, para a gente ouvir um pouquinho pessoas muito especiais para discutir essa temática das infâncias e das não infâncias, né? Eu já começo, então, convidando a Daniela Cristina Cardoso, que atua na área, é uma praticante, é uma pensadeira do assunto, e ela vai compartilhar um pouquinho com vocês essa intervenção que ela tem a fazer. Obrigada, Daniela. Boa tarde, eu é que agradeço o convite.
Fico muito lisonjeada por estar participando de um evento tão importante como esse que está acontecendo agora. Bom, eu sou a Daniele, sou estudante de pedagogia e atuo na área da educação já há alguns anos, 18 anos, especialmente na educação infantil e no Fundamental 1 das séries iniciais, né, primeiro e segundo ano. E com essa vivência, né, de trabalho, eu comecei a observar, e também como uma mulher preta, que foi criança preta, né, eu comecei a observar a necessidade, né, de um trabalho que fosse mais específico em relação ao desenvolvimento de autoestima das crianças pretas. E, então, a partir, né, desse olhar, eu passei, então, a fazer algumas pesquisas de histórias, né, de ícones da história do Brasil, que são importantes, mas que não recebem a devida importância, né, pelos livros didáticos, enfim, pela mídia e tudo mais. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar essas histórias dessas pessoas, desses ícones, né, como eu disse, e aí eu levo essas histórias para as crianças, né, e sob essa questão, né, sob esse contexto do desenvolvimento da autoestima, para conhecerem melhor a ancestralidade, né, para conhecerem melhor os nossos antepassados, para começarem a entender que os escravizados não eram passivos, né, não aceitavam aquela condição pacificamente, e que lutaram, né, e que lutaram por liberdade, por dignidade, e que esse é um motivo de orgulho para nós, né, e tendo esse orgulho, né, lapidado, né, através da escola e da educação, a autoestima dessa população, ela então começa a criar asas, digamos assim. Então, eu trouxe hoje uma história, que é uma das histórias que eu acho muito importante contar, que fala um pouquinho de duas personalidades importantíssimas, né, para o nosso processo, né, de libertação. E, então, boa história para todo mundo. O nome da história é O Filho de Luísa. E é um texto que foi extraído do livro Gosto da África, Histórias de Lá e de Cá. E o autor é o José Rufino dos Santos. Bom, essa história, ela começa, e pode começar de qualquer maneira, né? Todas as histórias, mas essa começa falando de uma quitandeira lá da Bahia. Essa quitandeira se chamava Luísa. E a Luísa, ela era uma mulher pequena, muito preta, e que ela tinha os lábios roxos, assim, diferente do que a maioria das pessoas tinham, né? Outra coisa importante sobre a Luísa é que, naquela época, a maioria dos negros estava escravizada. Mas a Luísa não. Por quê? Eu não sei exatamente. Porque quando começou essa história, ela já era uma mulher livre. Né? Então, o que a gente sabe sobre ela é o que vem daqui em diante. A Luísa também não era cristã. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, digamos assim. Isso era um problema? Para ela, não. Mas para as autoridades daquele período, era. Eles tinham medo, eles tinham receio que os negros que não fossem cristãos rezassem, né, ou pedissem para os seus deuses que os ajudassem, e que se esses deuses, então, os ajudassem, seria contra essas autoridades. Então, ficou determinado que na Bahia só era permitido o Deus cristão. Para Luísa, porém, ter outra religião não era um problema de fato. Pelo contrário, ela achava que todo mundo poderia ter a sua religião. Não tinha problema com isso. Inclusive, ela achava que quanto mais religiões, quanto mais deuses, era melhor. Quem estava certo nesse ponto, também não sabemos, não é? Enfim.
Luísa tinha uma outra estranheza. Bom, estranheza não. Achavam estranho, porém, não era tão estranho assim. Ela gostava de namorar homens negros e homens brancos. Ela não olhava para a cor. Então, assim, elas se apaixonavam um dia sim, um dia não. E era assim que ela costumava viver. E outra coisa interessante é que ela achava bacana homens de mãos cabeludas. Então, ela sempre dizia para as amigas que beleza não põe à mesa. Tem a mão cabeluda? Então serve. Enfim, uma tarde foi a quitanda um homem, um tal de Oliveira. Luísa, a primeira coisa que olhou foi para suas mãos e percebeu que servia. Uma hora, Luísa saiu de trás do balcão para pegar alguns tomates. E nesse momento, Oliveira deu-lhe um beliscão no pescoço. E a Luísa respondeu com um empurrão. Jogou Oliveira no chão. E essa era a paquera daquele momento. Bom, naquele mesmo dia, eles começaram a namorar firme. E aí não teve mais nem beliscão e nem empurrão, enfim. Mas não há mal que dure para sempre e nem bem que também dure para sempre. E a Luísa fazia parte de uma sociedade secreta de negros malês. Eles eram negros de religiões não cristãs, que preparavam uma revolta pela liberdade com os escravos da Bahia. As religiões não cristãs eram duas, muçulmanos e candomblecistas. E a Luísa, ela era muçulmana e se simpatizava muito com o candomblé. Então, dessa forma, ela era a pessoa ideal para esse movimento. Em fevereiro de 1835, estourou a Revolução dos Malês. E Luísa foi presa, comeu o pão que o diabo amassou, apanhou de chibata e chegou um momento que ela desejou a morte. Tamanho foi o seu sofrimento. Mas, um belo dia, quem apareceu para soltá-la? Sim, o Oliveira. Ele era branco, afinal. E ao juiz, ele conversou dizendo que ia se responsabilizar pela quitandeira e coisa e tal. E a Luísa, claro, ficou muito agradecida. Foram andando pela rua e ela então aproveitou para contar uma coisa importante para ele. Ela estava grávida. Oliveira também achou isso bom. E então considerou que era importante dizer para ela uma verdade sobre sua vida. E confessou que era uma pessoa que gosta de jogos, né? Jogador profissional, ele disse, de cartas. Enfim. Quando ela fez 9 meses, né, de gravidez, nasceu um menino. E batizaram esse menino de Luiz. Mas agora eu não vou dizer o sobrenome dele. Depois eu falo. Luiz, ele era negro fosco, igual a mãe. E tinha testa alta e nariz fino, igual Oliveira. Eu não sei se eu disse, mas Oliveira, ele era português. Oliveira gostava sinceramente da Luísa. Então, dando sorte no jogo, ele abriu uma loja para ela vender doces de alfenim. E a Luísa continuava muito agradecida. Jurou que não ia mais se meter em revolução nenhuma. Em troca, Oliveira jurou também que ia procurar um trabalho honesto e largar as asas e coringas dos jogos. Mas nenhum dos dois cumpriu o prometido. Um dia estourou nova revolução dos malês e lá foi Luísa combater. Infelizmente, ela foi presa novamente. Então, Oliveira arrumou uma dívida enorme, gigante nos jogos. Fez o seguinte, pegou o filho e disse, eu vou te apresentar para um velho amigo, lá no Cais da Ribeira. E quando eles se aproximaram desse amigo, ele falou, esse é o meu filho, do qual te falei. Um piscou o olho para o outro e o homem, zac,
pregou algemas no garoto. O pai, por favor, manda ele me soltar, né? Pedia ao menino. Mas o Oliveira foi escapulindo, foi saindo de mansinho e disse apenas: perdão, meu filho, mas foi a sua mãe que me mandou te vender. Luizinho lhe seguiu acorrentado no porão e chorou até o Rio de Janeiro. Os anos se passaram e do Rio, Luiz foi vendido para São Paulo. Ele subiu a pé, acorrentado pelo pescoço à Serra do Mar. Ele era muito inteligente, ele era determinado como a mãe. E agora, como dizer, se chama, agora eu posso dizer o nome dela. Era Luísa Maim. E o sofrimento da escravidão não o destruiu. Uma das suas tarefas era estudar com os filhos dos senhores. Então, ele aproveitou para aprender tudo o que ele tinha condições de aprender e que os outros estavam com preguiça de aprender. Então, ele se tornou um rábula, que quer dizer advogado sem diploma. E ele começou provando no tribunal que tinha direito à liberdade, pois era filho de uma mulher livre. Em seguida, iniciou, junto com estudantes e jornalistas, a campanha abolicionista. Conseguiu sozinho libertar mais de 1.000 escravizados. Ele provou que essas pessoas foram escravizadas após a proibição do tráfico. E o nome dele é Luiz Gama. Um dia, Luiz Gama voltou para a Bahia, procurou o pai, que tinha morrido. Procurou também sua mãe. Nunca acreditou que ela o tivesse vendido. Mas o nome Luiz Gama ficou para sempre na história do Brasil como uma figura pioneira e abolicionista. Então, essa história eu dedico para quem acredita que o 20/11 não deve ser usado especialmente para refletir sobre a condição dos negros na sociedade e para celebrar as nossas conquistas. E da dor fez-se o alicerce. É assim que termina a nossa história. Obrigada, Daniele, por compartilhar e fazer a sua intervenção. Acho que sem palavras para dizer, inclusive. Eu deixo as suas palavras postas aqui, ecoando nesse início de evento, nesse início da tarde de hoje, porque quando a gente dimensiona todo o processo de conquista e movimentação dos direitos da criança e do adolescente, da infância e juventude, e foi um pouco da fala de ontem, inclusive, né, a gente pode tender a uma generalização de direitos, e, na verdade, são muitos e muitos os movimentos sociais, humanos, individuais, ou até coletivos ao longo da história do Brasil, que foram ocultados, que foram silenciados, que foram destituídos de legitimidade de fala, de discurso, de narrativa e de história, foram subtraídos da história. E não só nas infâncias e juventudes, como também em toda a questão racial, da negritude, em todo um movimento de luta e de resistência no Brasil. Então, compartilhar essa história e deixá-la ecoar na tarde de hoje, inclusive, e um pouco do seu processo, faz caminhar também essas questões que aproximam a gente hoje. E essa semana também para discussão. Então, muito obrigada. A gente aprende muito e se questiona a respeito dos rumos que estamos tomando, quer dizer, mas reconhece também as conquistas todas e faz valer, né? Principalmente nos dias de hoje também. Então, as conquistas dessas pessoas que contribuíram para o movimento histórico brasileiro e para tudo isso que a gente tem para carregar diante de nós a partir de então. Muito obrigada, e a gente só tem a agradecer mesmo. Depois, se a gente pode colocar aqui no chat, né, os links de acesso para as histórias também, seja as obras publicadas ou não, para o pessoal consultar.
E a Renice aqui está, inclusive, perguntando, depois a gente coloca, né, como é que pode ter acesso à história, às formas de publicação. A Daniele, no início da fala dela, mencionou a fonte de consulta da contação que ela fez hoje para a gente. Então, a gente coloca ali no chat depois. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. E a gente dando sequência, então, à discussão daquilo que a gente propõe hoje, a gente tem a oportunidade também de ouvir a fala do Tiago Inhandeva, da etnia Guarani Inhandeva, né? Ele reside na aldeia de Tereguá e é formado em Pedagogia Intercultural pela USP, Pedagogia Convencional, especialização em Antropologia pela Unisagrado. Ele é mestrando em Antropologia Social pelo PPGAS da USP, pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios SESTA, também da USP. Ele é conselheiro de cultura municipal, membro do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo e autor de um livro. Eu vou falar o título, Tiago, porque é muito, enfim, né? Mas depois você vai acabar comentando um pouco mais com a gente, que é Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos. Para mim, particularmente, tem um sentido muito especial. E além da participação em 7 outros livros de autoria coletiva. O Tiago está falando com a gente lá de Brasília, e aí, se me permite também, Tiago, só para me intrometer um pouquinho, né, a gente está acompanhando em tempo real um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal hoje. A gente se emociona para falar para quem acompanha a questão, que é o recurso extraordinário 101.7365, é uma repercussão geral e que, de fato, é um marcador. A gente está com muita expectativa em relação a isso e também acha muito especial o Tiago estar podendo compartilhar o tempo dele com a gente hoje para fazer a fala e ainda por cima nesse momento. Então, muito obrigado, Tiago, seja bem-vindo, a gente te acolhe a Dani com um abraço à distância e você aí. Obrigada. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. A Paula me apresentou, não vou me estender na apresentação. Falo de Brasília, assim como ela já colocou e contextualizou o que está acontecendo, porque eu estou aqui em Brasília. Nesse momento, falo aqui da Praça dos Três Poderes, onde hoje no STF está em pauta o julgamento do marco temporal, que é uma tese defendida a respeito das demarcações das terras indígenas, datando as demarcações das terras indígenas a partir do dia 5 de 1988. Então, teriam direitos a seus territórios, aqueles povos que já estariam nessa data, nesses territórios. E para nós, enquanto povos originários desta terra, essa tese, ela não é uma tese que, de fato, nós entendemos como algo que define um território em que nós já estávamos há muito tempo, antes da chegada do homem não indígena. Então, assim, eu também compartilho desse momento aqui em Brasília com todos os outros povos indígenas que estão aqui nesse momento. Nós estamos aqui em quase 7.000 indígenas defendendo os seus direitos e também poder compartilhar um pouco da minha experiência na área. Sou professor há mais de 15 anos na rede estadual de ensino do estado de São Paulo, e nessa experiência, nesse trajeto pela educação nas escolas indígenas, tenho observado que a falta da literatura indígena, de autores indígenas, mais especificamente falando, e por esse motivo resolvi também contribuir de alguma forma, trazendo as histórias indígenas para dentro das escolas, não só as escolas indígenas, mas também para as outras escolas e para o público em geral. Então, é uma contribuição onde eu falo de um momento específico da minha infância, da minha adolescência. São experiências onde
eu guardo na minha memória experiências importantes, que eu vou falar um pouco depois, da história que eu vou ler para vocês, faz parte aí dessa coletânea de histórias que constrói esse livro, e da importância da literatura para estar desconstruindo aí muitos conceitos, muitos estereótipos, então trazendo uma visão indígena e contando histórias reais, histórias que de fato aconteceram. Então, acredito que é um trabalho importante também, assim como de qualquer outro escritor que escreve as suas histórias, escreve histórias alheias, e enfim. Então, eu acredito que é um trabalho que venha aí a contribuir para a literatura de uma forma como um todo. Então, a história que eu vou ler para vocês é uma história onde eu falo da minha chegada no estado de São Paulo. Eu sou de origem do estado do Paraná, nasci numa aldeia no estado do Paraná, e como difere de uma região para outra, de um estado para o outro, as realidades de uma comunidade indígena para outra. E nessa história eu falo desse primeiro contato com o estado de São Paulo e também do meu primeiro contato com essas caçadas de tatu e também e outras caçadas, né? Pescaria também envolve pescaria. Então são histórias para rememorar, recordar e também atualizar. É um trabalho que vai trazendo aí alguma coisa que aconteceu e que hoje talvez já se modificou com o tempo, e as coisas mudam, né? Nada é estático. Então, venho falar um pouco sobre isso. Então, o título da história que eu vou contar para vocês, aliás, que eu vou ler para vocês, é A Caçada de Tatu no Rio Batalha com os Amigos. Quando cheguei na reserva indígena de Araribá, especificamente na Tecoá Nimandaju, não conhecia ninguém e lugar algum. A lembrança mais nítida que tenho é dos pés de alecrins que tomavam conta da paisagem local. Durante a viagem, pude me deparar com novas paisagens que o estado de São Paulo me revelava. Fiquei admirado com aqueles coqueiros no meio das pastagens de gado. Achava que os coqueiros eram da Bahia, mas estava enganado. Era a famosa palmeira macaúba, cheia de espinhos afiadíssimos. Mas o que mais me impressionou foram os buracos nos barrancos da estrada. Por onde o ônibus passava, lá estavam eles. E eu ia me perguntando o que seria. E essa curiosidade somente pude descobrir a verdade quando cheguei na Tecoá Nimandaju. Convidaram para caçar tatu na beira do Rio Batalha. Na Tecoá sempre foi tradição ir ao final de semana para acampar e pescar no Batalha. Quando se falava em pescar nesse rio, era aquela correria na Tecoá, todos preocupados em organizar os seus apetrechos de pesca e de pouso. O trator era e é o meio de transporte mais comum para levar o pessoal até o rio. Na minha primeira vez no Rio Batalha, não tive a oportunidade de caçar tatu. Isso aconteceu somente um tempo depois, quando eu já estava grande o suficiente para superar os obstáculos noturnos. Estávamos acampados no Rio Batalha, na ocasião da minha primeira pescaria. As condições não estavam favoráveis naquela noite. Então, os Conomingué se reuniram em volta da fogueira e decidiram que naquele dia o melhor era caçar o famoso tatu galinha. De pleno acordo, todos arrumaram seus instrumentos de caça, o facão, a fisga, a lanterna, a faca e os cachorros, pois sem eles dificilmente conseguiríamos algum tatuzinho. Saímos então à procura. Na frente iam os cachorros com seus faros apuradíssimos, que nunca falhavam, e atrás íamos nós, tentando mantermos perto deles, caso eles detectassem alguma presa. E assim que saímos cerca de 700 metros aproximadamente do acampamento, encontramos um tatu-galinha abocanhado por um dos cachorros. Nem tivemos que caçar para encontrá-lo. Esse foi o meu primeiro tatu, o tatu-galinha, e o único daquela noite.
Por estar perto do local onde estávamos acampados, resolvemos mandar um dos nossos companheiros retornar com o bicho para que fosse preparado para o jantar. Novamente, nos reagrupamos e seguimos confiantes que daquela noite seria produtiva. Os cachorros, como sempre, iam na frente farejando e mais uma vez localizaram algo, e dessa vez não era tatu. Chegamos até o lugar onde os cachorros estavam latindo. Tudo estava estranho. Não havia tatu e nem buraco. Eles estavam latindo para o alto de uma árvore e, às vezes, em direção ao rio. Ficamos por alguns minutos, tentando descobrir o que nos aguardava ali. Porém, nada se manifestou, como uma possível caça. Ressabiados como éramos, resolvemos então sair prudentemente dali. Continuamos nossa caçada por mais algumas horas. No entanto, mais nenhum tatu. Os cachorros até localizaram alguns indícios, mas a indefinição deles, de horas atrás, nos deixou receosos. Resolvemos voltar para o acampamento, para saborearmos o tatu galinha que havíamos pegado no início daquela noite. Essa caçada foi uma das mais emocionantes que eu já participei. Também porque foi a minha primeira das que estavam por vir durante a minha adolescência. Então, essa foi uma das histórias desse livro. Um livro que eu escrevi com muito carinho. Um livro também para devolver um pouco da minha experiência e também de tudo que a educação me possibilitou durante esses anos. E então, uma forma de retribuição e contar essas histórias desse momento muito emocionante da minha vida, onde eu aprendi aí num novo local, em uma nova comunidade indígena, técnicas de caça e também novas amizades. Então, essas histórias são histórias que estão presentes nesse livro, que eu tenho um imenso carinho. Então, essa história que eu gostaria de trazer para todos vocês, são muitas histórias que poderia estar compartilhando, mas fica aí o convite para vocês mergulharem no mundo da literatura indígena e poder entender um pouco dessa fase da infância, da adolescência, o que acontece nesse período, que é um período de amadurecimento, um período de aprendizados e também um momento em que esses jovens se preparam para se tornarem adultos, independentes e continuarem aí a construção da sua pessoa indígena e da sua pessoa guarani. Então, essa é a história que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, no dia de hoje. Obrigada, Tiago, por compartilhar esse processo, a sua história, um pouco da sua infância e que dialogam com a nossa infância também, né? Enquanto povo e como é que a gente se enxerga nessa caminhada e também por compartilhar toda essa energia que você está passando ali, essa dimensão do que está acontecendo aí em Brasília nesse momento. E aí a gente até vai colocar aqui no chat para o pessoal, né, a referência do seu livro, Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, da Editora Independente, e já, inclusive, colocando para o pessoal que aí acompanha, que quem quiser fazer perguntas, comentários e também questionamentos sobre essa questão das infâncias e não infâncias, fica à vontade para ir colocando no chat do YouTube, a gente está acompanhando e a gente vai direcionar os questionamentos, inclusive, para o Tiago e para a Juliana, que vem em seguida fazer a sua fala, todas ao final. Então, fiquem aí à vontade para fazer essas colocações agora, durante a fala, inclusive, do Tiago, né? Eu ia me recordando dessas caminhadas e de todas as aventuras que a gente passava, inclusive quando era pequena, para correr para a pescaria, os empecilhos que os caminhos que hoje, às vezes, são a curtos passos estão,
para a gente se preparar para isso e mais essas questões aí relacionadas aos tatus também, de um modo geral. Então, é muito bonito esse processo. Muito obrigada pelas suas considerações aí, né? A Daniele também, que antecedeu, falou do movimento histórico, de um caminho aí do Luiz Gama e da Luísa Marim, na defesa aí dos direitos da sociedade brasileira de um modo geral. Eu vou passar a palavra agora, então, para outra convidada, né, para Juliana dos Santos Costa. Juliana dos Santos, ela é mestre em ensino e processo formativo na Unesp, com a temática da construção da identidade étnico-racial das meninas negras. Possui graduação em pedagogia pela USP, é pós-graduada em gestão pública pela UFSCar, com a temática das políticas públicas afirmativas. Ela atuou como educadora na Unesp e atualmente exerce a função de escrevente do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela é membro colaboradora do GT do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão NUP Rio Preto e vice-presidente do Conselho Afro-Municipal de São José do Rio Preto na gestão 2019-2020. Os eixos temáticos dela de pesquisa são diversidade étnico-racial, educação antirracista, educação infantil e gênero. Obrigada, Juliana. Ficamos muito felizes também com a sua presença. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Tiago, por compartilhar esse momento comigo. No nosso primeiro encontro, antes de nós aparecermos online, né, ao vivo para todos, nós estávamos ouvindo o Tiago e toda a manifestação que estava acontecendo, e eu me solidarizo no sentido de entender a luta também do meu povo, né, do povo negro, e de compreender o quão importante é esse nosso movimento de resistência, né? A gente não pode equiparar as lutas, porque há singularidades em cada povo. E isso é o que eu costumo falar sempre quando eu começo a falar também sobre a questão da negritude, né? Que, infelizmente, nós somos vistos como únicos, no sentido de que um representa todos, né? Mas existe uma diversidade imensa dentro dos nossos grupos, né? Tanto no grupo afrodescendente quanto na cultura indígena. Hoje eu vou compartilhar com vocês, separei aqui para compartilhar com vocês, eu não vou dividir a tela, porque em outros momentos em que eu conversei, que eu já fiz a apresentação, eu fui orientada que quando vocês olham o meu rosto, vocês ficam mais felizes e prestam mais atenção do que quando eu compartilho a apresentação. Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu pesquisei no meu mestrado. E até eu queria questionar, queria que vocês pensassem, por que será que nesse quadro em específico nós nomeamos como infâncias e não infâncias? Por que será que esse nome, o que a gente tinha como intenção de provocar em vocês, né? Quando eu falo sobre a cultura afro-brasileira, quando eu falo sobre a cultura indígena, quando eu falo sobre essas infâncias, eu estou falando necessariamente do mesmo cuidado que é destinada a crianças que não sejam negras ou que não sejam indígenas. Então, assim como o Tiago está lá nos mostrando de que momento histórico nós estamos falando, eu iniciei a minha pesquisa falando sobre isso também, sobre o fato de nós estarmos ainda, e é preciso considerar que nós estamos ainda imersos em uma pandemia, e que durante a pandemia, toda a situação de vulnerabilidade da população negra se tornou ainda mais evidente, né? Eu disse, né, na pesquisa, e volto a dizer que ainda é preciso ficar em casa. Mas para a população negra, esse ficar em casa foi um movimento mais complexo, no sentido de que nós estávamos nessa situação de vulnerabilidade. No mundo, enquanto não acontecia não só a pandemia, borbulhava nos Estados Unidos o movimento Black Lives Matter. É importante saber que esse movimento ele é anterior ao assassinato de George Floyd. Todo esse borbulho histórico teve por conta da violência, mas ele se inicia também pela morte de uma outra pessoa negra nos Estados Unidos. Enquanto aqui, no Brasil, a gente podia ver um quadro muito parecido, né? João Alberto, de 40 anos, que foi asfixiado por um segurança numa rede de mercado.
Miguel, de 4 anos, que morreu por negligência de uma empregadora que permitiu que essa criança andasse sozinha em um elevador. E aqui eu peço que vocês retomem o título desse quadro, Infâncias e Não Infâncias. A quem eu cuido e por que eu cuido. João Pedro, de 14 anos, que ele foi baleado por policiais em uma ação. E uma mulher negra de 51 anos que foi pisoteada no pescoço por policial militar. Todas essas mortes, elas têm algo muito em comum, que é o ponto de violência que é praticado contra a população negra. E eu pergunto para vocês, qual que é o real valor da vida negra na sociedade brasileira, né? Por que a gente se compadece tanto quando esses casos acontecem nos Estados Unidos e quando eles acontecem aqui no Brasil, a gente não consegue identificar ou ainda relata que talvez seja uma coincidência. Ela foi parada no mercado e suspeitaram que ela tinha furtado algo e, na verdade, isso não tinha acontecido. Ela era uma mulher negra. E a minha introdução fala muito com a história que nós ouvimos no começo desse quadro. Eu quero saber de vocês quantas vezes que nos livros didáticos vocês se depararam com nomes como de Luísa Maim, como de Manhaninha, de Alcatune e de Teresa de Benguela. As mulheres africanas, elas chegaram com frequência no Nordeste do Brasil em 1550. Só que tinha uma questão, e essa também é o ponto de recorte da minha pesquisa. A mão de obra dessas mulheres era menos valorizada porque o que dava lucro era o trabalho no campo. E, usualmente, essas mulheres eram colocadas para fazer os serviços domésticos. Aquatune era a avó materna de Zumbi dos Palmares e liderou mais de 10 mil guerreiros. Teresa de Benguela teve 27 anos à frente do Quilombo do Piolho, no Mato Grosso. E Luísa Maim, como nós ficamos sabendo no começo, é mãe de Luiz Gama, mas participou de diversos levantes, entre eles a Revolta dos Malês, organizada pelos negros islâmicos. E a mãe Aninha foi mãe de santo de Oswaldo Aranha e influenciou na promulgação da lei que retira o candomblé como uma prática ilegal. Boaventura vai nos mostrar que tudo que não existe, de alguma forma, ele foi ativamente produzido como não existente. Tá, Juliana, mas o que isso quer dizer, né? Que tudo que não existe em livros didáticos, em imagens positivas, de algum modo ele foi introjetado na sociedade para ser assim. Isso é uma construção. E o que acontece quando a gente pensa em toda essa construção dentro do ambiente escolar? Eu gosto muito de sempre trazer a questão do movimento negro, porque a pauta da educação sempre foi uma ferramenta trazida pelo movimento negro. O movimento negro sempre acreditou que a maior ferramenta para a transformação dessas discrepâncias que acontecem na sociedade entre brancos e negros só seria possível através da educação. E aí nós vamos relatar que a escolarização sempre foi um privilégio. E a gente debate com isso a necessidade de uma educação que seja inspiração. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu fui tentar entender também quando que os negros começaram aqui no Brasil a frequentar a escola. Quando que eles puderam frequentar a escola. E é muito interessante notar que essa história também foi apagada. A frequência dos negros dentro do ambiente escolar também foi apagada. Por quê? Só era considerado aluno os alunos que eram brancos. Então, nós temos poucos relatos da frequência de alunos negros dentro da escola. E também é muito bacana observar que esse espaço escolar, depois do trabalho doméstico, foi um espaço de emancipação econômica das mulheres negras, né? Não só por estar ligada a essa questão do cuidado, mas também por estar diretamente relacionada a essa questão da educação. É muito bacana da gente observar que, apesar de todas essas violências, a ONU está promovendo até 2024, de 2015 até 2024, uma reflexão que seria em prol dessa igualdade dos afrodescendentes, de forma internacional,
né? Eles apresentam que o grupo, ele é distinto nos direitos, e que esses direitos, eles precisam ser promovidos e protegidos. Identifica também a quantidade de pessoas negras que existe no mundo. A ONU declara que a educação é, sim, um direito habilitador, que promove a realização de todos os outros direitos. E aí a gente retoma a fala do movimento negro, no sentido da importância da educação. E nesse recorte, eu tento conversar sobre a importância da escola, o espaço de cuidado e o espaço dessas crianças negras dentro da escola. Só que, diante desse fato de que essas imagens, elas são excluídas, essas imagens positivas são excluídas dos livros didáticos e não são apresentadas às meninas ou meninos negros, como que a gente consegue construir uma identidade positiva dentro desse espaço? Apesar do movimento negro valorizar muito a educação, como que a gente pode estar num espaço que constantemente nega a nós esse sentido de cuidado? A infância, quando nós falamos, né, sobre infância e não infância, nós estamos falando diretamente sobre essa relação de cuidado, né? A criança é aquela que a gente cuida, né? Então, esse cuidado também é separado, né, para as crianças negras. E quais são as possibilidades da educação formal para construir de modo positivo a identidade de meninas negras? E aqui eu vou explicar uma questão para vocês. Eu fiz um recorte muito específico com relação a gênero e com relação à questão étnico-racial. Por quê? Porque eu queria demonstrar que cada um desses itens é um motivo de exclusão dentro da nossa sociedade. Então, nesse ponto, nós vamos falar sobre as questões da interseccionalidade. E o que é exatamente a interseccionalidade, né? Quando eu falo sobre questão interseccional, e especificamente sobre exclusão, eu estou dizendo que quando, é como a gente brinca, faz um desenho de uma via, e coloca uma pessoa no meio dessa via, e várias ruas se intercruzam. Quando nós falamos de interseccionalidade, nós estamos falando da pessoa sofrer um acidente, de ela ser literalmente atropelada. Atropelada por quê? Pela sociedade. Então, quanto mais motivos eu tiver para ser excluído, mais vias teriam cruzamento, em um ponto só, de intersecção. E a possibilidade de eu ser excluída e de eu não conseguir me colocar nessa sociedade seria maior. Por isso que nós falamos sobre a mulher negra estar na base da pirâmide social. Eu vou explicando, depois no final, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. Esses conceitos em específico, eles são muito importantes para a gente entender. E aí, junto a isso, eu coloco a infância como um outro motivo de exclusão, né? Porque a infância é um lugar onde raramente se permite a fala. Então, durante a minha pesquisa, por exemplo, eu percebi em outras entrevistas que as crianças negras, a questão da escola, é uma questão muito específica, porque não é que as crianças negras não denunciam, por exemplo, o racismo que elas vivem. Elas denunciam o racismo que elas vivem, mas elas não são ouvidas. Sempre tem alguém para falar para elas, não, deixa, vai brincar, tá tudo bem. Não, esquece isso, o outro não fez por mal. E não existe uma intermediação correta do que acontece dentro do ambiente escolar. Na minha pesquisa, eu utilizei o que nós chamamos, né, de lugar de fala. E esse também é um outro conceito que eu acho muito importante de a gente entender e ler sobre. Durante todo esse meu processo de pesquisa, eu entendi a importância de nós lermos realmente as obras antes de falar, né? E o lugar de fala nos trouxe um problema no sentido de que as pessoas não estudaram o conceito e reproduzem ele de modo incorreto. Então, dentro da minha pesquisa, eu utilizo o conceito de lugar de fala para quê? Para dizer que a maioria das pessoas, a maioria das obras que eu utilizo na minha pesquisa é oriunda de pesquisadores negros. E isso eu falo sobre da onde se vê, quem está falando, quem está pesquisando, da onde que sai esse olhar. É isso que eu falo quando eu estou falando sobre o lugar de fala. Não é sobre o direito de falar ou não, mas sim da identificação, da onde sai essa voz. E essa voz, da onde ela sai, ela reproduz experiências. Então, eu estou falando, olha, estão vindo, essa fala, esse estudo está vindo de uma pessoa negra com experiências específicas com relação a isso, certo?
E tem uma fala muito bacana da Souza que ela diz assim: por acaso eu posso ser uma intelectual isenta daquilo que me constitui? Então precisa estar muito explícito na nossa pesquisa o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos falando e quais recursos nós utilizamos. Por isso que eu coloquei na metodologia. Tá, Juliana, quando a gente começa a conversar sobre negritude, o nosso grande problema é fazer as pessoas entenderem por que é necessário esse recorte racial, né? Esses dias eu estava até vendo o Instagram de uma amiga que trabalha com seleção, né? Agora, principalmente, porque as empresas têm se interessado na questão da igualdade racial e as pessoas ainda questionam por que é necessário contratar pessoas negras para cargos de chefia. E eu trago alguns dados. No Atlas da Violência de 2017, teve um crescimento de 22% das mulheres negras no país, de 2005 até 2015. A taxa de homicídio das mulheres negras, esse já no Atlas da Violência de 2020, cresceu 29,9%. Quando a gente compara esse índice com mulheres não negras, o índice das mulheres negras é maior. Eu estou falando que a violência sofrida pelas mulheres negras é mais importante do que a das outras mulheres? Não. Mas eu estou falando que as mulheres negras ainda são mais acometidas por violência. O IBGE tem um caderno da desigualdade de 2019, e nele o que a gente consegue encontrar? Que as mulheres negras, elas recebem menos da metade em remuneração que um homem branco, o que faz elas se situarem na base da pirâmide. Em 2018, 44,8% da população preta ou parda morava em casa que não possuía máquina de lavar. Juliano, o que a máquina de lavar tem a ver com isso? A máquina de lavar aqui simboliza trabalhos que não são remunerados. A população negra gasta mais tempo em trabalhos que não são remunerados. Na educação, a taxa de conclusão de ensino médio é de 72% quando são mulheres negras. Essa taxa vai para 67,6%. E aqui também é muito interessante observar, quando nós comparamos homens com mulheres, a taxa de conclusão das mulheres usualmente são maiores do que os homens. Isso sem a gente colocar a questão de raça. Porém, se eu coloco a questão racial, os homens brancos têm uma taxa de conclusão maior do que as mulheres negras. Na representação política, em 2016, nós tínhamos 2,5% de deputados federais, 4,8% de deputados estaduais e 5% de vereadores que se declaravam como mulheres pretas ou pardas. E aqui eu gosto também de explicar um pouco do termo pretos e pardos. O IBGE utiliza o termo pretos e pardos e negro. Negro seria o agrupamento de pretos e pardos. E por que eles fazem esse agrupamento? Porque o estudo socioeconômico da população demonstrou que não há diferença nesses agrupamentos, né? Então, ambos se localizam na base da pirâmide. Quando nós vamos discutir colorismo, que aí é uma outra questão, a gente consegue perceber que existe também uma exclusão de acordo com o tom da pele e com a quantidade de traços fenotípicos que uma pessoa negra tem. Então, esse primeiro impacto do racismo, ele é baseado na cor, na tonalidade e nos traços que são expressos como traços negroides. Deixa eu só passar aqui. E aí, pensando na questão da menina negra, eu tentei entender como que a gente se entende, né? Como que nós nos entendemos como uma menina, como nós nos entendemos como negros. E a identidade, ela é uma construção que acontece de modo coletivo. E talvez essa seja a parte que eu achei mais interessante da minha pesquisa, de entender que eu só consigo saber quem eu sou se eu tenho outro. São as diferenças que fazem com que eu me reconheça e são as semelhanças que fazem com que também eu consiga construir agrupamentos. Então, não existe esse reconhecimento de quem eu sou, se não existe um todo, se não existe um grupo, né? A construção identitária, ela não é permanente, ela sempre é mutável. Então, a mulher negra que eu sou hoje não é a mulher negra que eu era 10 anos atrás, porque essa identidade é influenciada também pelas questões sociais, de como eu posso me construir. Ao mesmo tempo, historicamente, a questão identitária, ela foi utilizada para a escravidão e para o genocídio da população negra e também para perpetuar o nazismo, né?
a identidade, então, ela é marcada por símbolos que se mudam, que são mutáveis, e por acontecimentos históricos, né? As identidades, elas são fabricadas por meio de marcações de diferença. E essa marcação de diferença ocorre tanto por meio de sistema de símbolo de representações, quanto por meio de formas de exclusão social. Então, depois de debater como que eu conseguia entender quem eu sou, eu fui tentar entender o que era raça, sobre o que eu estava falando quando eu falava, eu sou uma mulher negra. O que eu estava falando sobre a palavra raça e a palavra etnia. Então, defini na pesquisa que raça, ela tem um caráter, raça, assim como a etnia, não tem um caráter fixo, assim como a identidade, né? Ela não tem uma caracterização física. Tudo isso vai depender também do movimento histórico e do momento no qual ele está inserido. Na pesquisa, eu utilizo a raça para identificar todos os traços que sejam físicos e a etnia para representar os símbolos e questões culturais. Aí vem o movimento negro e tenta ressignificar o termo raça e politizar ele, de modo que a gente crie consciência sobre quem nós somos e que quem somos trazem questões históricas, psicológicas e culturais. Pensando na questão de ser mulher e dessas imagens, eu vou pedir para vocês um exercício, que é o exercício, se eu falasse para vocês agora, para vocês pegarem uma imagem rápida de uma mulher negra ou de uma criança negra que vocês tenham visto na mídia, como seria essa imagem? Eu quero que vocês pensem, que guardem ela na cabeça de vocês. Porque vem aí a Patrícia Hill Collins e ela vai falar sobre essas imagens de controle. E o que são essas imagens de controle? As imagens de controle, elas tratam de violências simbólicas e discursivas que elas vão estabelecer essa relação do opressor com o oprimido. Elas vão balancear raça, classe, gênero, sexualidade e agressividade. Quantas vezes na TV vocês não viram mulheres negras sendo reproduzidas de modo hipersensualizado? Quantas vezes vocês não viram as mulheres negras serem reproduzidas com atitudes agressivas? E é sobre essas imagens que a Patrícia Hill Collins vai falar. E ela dá nome, ela nomeia essas imagens. E isso não passa só pela mulher, né? E aí eu digo sobre a idade adulta, passa também na infância. Para a mulher, ela coloca, por exemplo, e aí eu peço que vocês procurem na mente se em algum momento na mídia vocês já não viram essas imagens. A mula, que seria a animalização da mulher negra, porque ela traz uma imagem, e é imagem mesmo, tá, gente? Pensa num estereótipo, na reprodução do estereótipo. Ela trata a mulher negra como alguém capaz de trabalhar muito sem questionar e sem reclamar. A mami é aquela figura da empregada doméstica obediente da família branca. Quantas vezes vocês não viram essa imagem em algum filme? E a Black Lady seria uma mulher que só está se dedicando à vida profissional. Ela quer ser um destaque e, por conta disso, ela esquece da família e de questões afetivas. E Jezebel seria aquela imagem que também nós vemos muito da hipersensualização da mulher negra. E não para aí, porque quando a gente pensa na infância negra, na infância de meninas negras, existe a imagem da Pretty Baby, que seria relacionada à sexualização de crianças negras. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e essa pesquisa demonstrou que os adultos acreditam que as crianças negras, que as meninas negras, sabem mais sobre questões sexuais do que meninas brancas. Em que lugar que eu coloco essa infância? E quando eu penso na questão de infâncias e não infâncias, eu estou falando sobre o silenciamento, né? Sobre um silenciamento oriundo de uma suposta falta de maturação. Por isso, ser criança, eu não posso falar. E lá no livro A História Social da Criança e da Família, nós vamos ter
essa discussão do conceito de infância. E nele aborda-se que as crianças, assim como as mulheres na antiguidade, eram consideradas inferiores. E a infância, então, olha que similar. A infância, então, assim como raça, etnia, é uma construção histórica e determina uma ocorrência social. É a partir do reconhecimento da vergonha que se reconhece a infância, né? E talvez, né, quando a gente fala sobre infâncias negras, esse recorte e esse silenciamento é maior, né? A questão especificamente da relação e da criação dos valores, em específico da vergonha, a gente encontra no livro de Postman, tá? De 99, que é bacana vocês lerem para entender por que trazer a infância e por que comparar essas infâncias, né? Então, a infância da menina negra, ela é um marcador de vulnerabilidade, assim como a questão de gênero, assim como a questão de raça. Estar na infância torna esse indivíduo mais vulnerável, né? A escola, ela representa essa educação formal. Deveria ser um espaço democrático, não só no seu acesso, mas também na permanência. Mas como que eu democratizo um espaço em que nega a vivência e a existência de um corpo, né? Quando nós pensamos na evasão escolar, tem dois principais motivos da evasão escolar da população negra. A necessidade de trabalhar. Então, nisso a gente reconhece que as crianças negras estão mais propícias a irem para o trabalho infantil. E o outro é a falta de interesse. Como que eu vou me interessar por um lugar que me nega? Por um lugar que nega a minha existência, né? Então, nessa escola, nós temos as relações interpessoais, nós temos os currículos, nós temos as imagens e os discursos. Em todos esses blocos deveriam existir e ser debatidas as questões raciais, e existir indivíduos e existir a diversidade, né? Então, a escola, ela é uma micro-representação dessa sociedade. Não adianta eu chegar na escola e falar que não existe racismo lá dentro, porque nós estamos... Não! Todas as relações de poder que acontecem do lado de fora da escola, elas vão acontecer do lado de dentro da escola. E é importante a gente reconhecer isso e analisar de modo crítico, né? A Silva, ela vai pesquisar os livros e ela diz que a frequência com que aparecem imagens de pessoas negras é sempre maior quando essas pessoas negras estão em lugares de lugares subalternos, quase não sai a palavra, né? Ou lugares inferiores. Então, por exemplo, se é uma criança e ela está nesse livro didático, o que ela está fazendo? Algo que não pode. Essa é a imagem que existe nos livros didáticos. Qual que é a outra opção que tem? Essa criança negra reproduzindo ou fazendo um lugar de trabalho infantil. E aí Gomes vai nos propor o quê? Uma descolonização desses currículos. O que é descolonizar esses currículos? É apresentar uma existência fora dessa hegemonia que hoje nós conhecemos de uma cultura europeia. É trazer todas as culturas para dentro da escola. Trazer todas as possibilidades. Quando eu trago todas essas culturas, eu valorizo as existências e as diversas identidades dentro do espaço escolar, né? E aí, depois de falar não só sobre a infância e de trazer essas questões das meninas negras, eu trouxe 2 vídeos que são ótimos e que eu gostaria depois que vocês assistissem com o tempo, que são 2 documentários. Um chama-se Parece Comigo. Todos estão eu ia falar no Netflix, ó. Todos estão no YouTube. Um se chama Parece Comigo e o outro Porque Preciso Voltar à Escola. No Parece Comigo, ele vai discutir a existência de bonecas negras e a importância das bonecas negras. Não só dentro da escola, mas na sociedade. O que são as bonecas, se não a representação de corpos, né? Isso para todos, gente. Psiquicamente, isso tem uma influência muito grande. Então, imagine que uma criança chega em uma loja e não vê o corpo dela reproduzido. O que essa loja está dizendo para ela?
O que acontece com uma criança quando ela chega na escola para brincar e não existe uma boneca que represente de modo bonito, e aqui eu vou falar de modo belo mesmo, o cabelo dela ou os traços que ela tem? O que essa escola está falando? Quando todas as imagens que são remetidas a ela são imagens de beleza relacionadas à branquitude. Nós estamos falando para ela sobre a não existência dela, sobre a não valorização da existência dela e, acima de tudo, de um não lugar. Dentro vai ter uma música da Preta Rara, que se chama Falsa Abolição, e um trechinho é assim: meninas negras não brincam com bonecas pretas. Foi a Barbie que eu carreguei até a minha adolescência. Por que eu não posso andar no estilo da minha raiz? Sempre riam do meu cabelo, do meu nariz. Na novela, eu sou empregada, da Globo, sou escrava. Não me dão oportunidade para nada. Então, é importante, como educadores, a gente reconhecer que essas bonecas, elas são para além de brinquedos, elas são representação de corpos. E também entender que os brinquedos são a introdução da criança ao mundo, né? E elas são também símbolos de cuidado e de construção familiar. Por isso a importância de todas as crianças poderem brincar com boneca e poderem reproduzir esse cuidado, né? Já no outro documentário, Por que Preciso Voltar para Cá, Por que Preciso Voltar à Escola, da Shongani. A Shongani é uma influencer, mas esse documentário em específico, eu estou com um pouco de birra de influência, mas esse documentário em específico é muito bacana. Por quê? Ela começa escrevendo uma carta para a filha dela. A filha dela pergunta para ela: mãe, como que você era quando você estava na escola? E ela disse que ela ensaiou durante muito tempo responder essa pergunta e que ela nunca conseguiu. Então ela chama algumas meninas negras para conversar sobre esse ambiente escolar. Como deveria ser esse ambiente escolar, como elas sonham que poderia ser uma escola para elas ideal. E no começo ela traz alguns recortes de jornais falando sobre situações racistas que as crianças vivenciaram. Então, são dois documentários super curtinhos, mas muito importantes para a gente pensar sobre esse não lugar da infância negra dentro da escola. É isso que eu queria apresentar para vocês. Eu não vou na verdade, eu já me estendi, né? Mas eu acho importante a gente deixar um espacinho para pergunta. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de compartilhar, mas eu acho que esse recorte ele já traz bastante informação da gente entender sobre infâncias ou não infâncias. Quem tem o direito de sonhar? Quem tem o direito de ser cuidado? Quais são essas crianças? Nessa minha dissertação, eu cito também uma outra pesquisa que aponta, por exemplo, que as crianças negras são menos tocadas. Isso pensando em educação infantil. E o quão importante é o toque na educação infantil? E por que essas crianças são menos tocadas, os cabelos delas são menos cuidados? Às vezes as pessoas me veem, quando eu dou palestra para a escola, as pessoas me veem com a desculpa de que mas eu não sei, ou então não é obrigação da professora cuidar do cabelo. Realmente, não é obrigação da professora cuidar do cabelo, mas se você toca uma criança branca, por que em algum momento você escolhe, porque é uma escolha, não tocar uma criança negra? É isso, acho que a gente pode deixar até o espaço agora para pergunta, porque se eu me estender aqui não sobra nada para a gente conversar. Obrigada, Juliana. Sua fala bastante significativa, porque está densa aí de conteúdo, de experiência, e o que me impressiona bastante, eu já tinha tido um contato com o teu trabalho anteriormente, e aí isso só se repetiu, que ao longo da sua fala, você foi mencionando o papel da metodologia. Então, quando a gente pega um texto para ler, principalmente na área acadêmica, e quando a gente vai para as referências de citação, utilizando aquele sistema autor-data, a gente vai vendo um monte de sobrenome, e em que momento a gente já se acostumou a viver uma determinada história.
Em que medida, como brasileiro e brasileira, eu me acostumei, a gente se acostumou a vivenciar uma realidade. Isso é muito político, é social, é efetivo, ele toca em todas as dimensões da nossa existência. E aí a gente ingressa naquela vida acadêmica e a gente vai naturalizando determinadas coisas. Como se aquilo que a gente está lendo, aquela produção que está acontecendo ali, fosse de um homem branco, intelectual, e por aí a gente vai entrando nas várias dimensões da interseccionalidade, que tanto você como o Tiago, ao seu modo, tocaram, e a gente até na vida acadêmica vai tocando. Então, quando você falou, eu incorporo no meu trabalho também uma questão de metodologia, que é muito presente, e que é para reafirmar determinadas coisas que a gente precisa retomar e reconstruir. Você fez a fala, né? Isso eu desconhecia. Então, dados objetivos do acesso à escola de crianças negras no Brasil, apagados historicamente. Como é que a gente faz essa busca para, inclusive, retomar isso tudo? Então, desde do compartilhamento da história, da contação de história, proposta pelo Tiago, e dessa infância vivida, mas que também por muitos é impedida, porque em que medida a gente, no nosso processo individual também, passamos ao longo da nossa formação e da nossa infância a valorizarmos esses modos da nossa cultura. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, na questão da mitologia. E falando aqui, não sou pedagoga e não tive formação em educação, mas sou professora. Então, dizendo na condição de advogada, os momentos em que eu fui ter contato com tudo isso que vocês foram relatando. Então, a gente tinha muito acesso à mitologia greco-romana, mas e a nossa? Né? A nossa, onde é que ele está? Onde é que está todo esse processo histórico? E como algumas estratégias que têm sido adotadas em razão até de movimentos que postulavam por direitos, conquistaram, mas a gente ainda não conseguiu efetivar, que é na questão da educação. Então, o direito de acesso, de promoção e construção de uma cultura educacional voltada às africanidades, voltada à questão do enfrentamento racial, à negritude e ao acesso aos povos indígenas, já está garantido por lei desde 2003, né, por uma questão de inclusão, uma lei lá, 10.639, na educação, e como a gente não efetivou, e não tem efetivado, porque é óbvio que a lei é uma grande conquista, mas precisa de muito movimento ainda para fazê-lo acontecer, mas como isso tudo também é tão importante, né? Mas eu acho, Ana, desculpe interromper, Claro. Que é um processo, né? Por exemplo, quando eu estava professora educadora na Unesp, nos foi proposto trabalhar a cultura indígena. E aí, quando nós começamos o debate, eu falei, eu não vou fazer nada que seja reproduzir os estereótipos que nós já temos. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, gente, só que o professor precisa entender que ele precisa pesquisar as informações para passar, né? Eu não posso falar que a cultura indígena é una, né? E que ela não tem diversidade. Então, assim, eu como professora não vou procurar, não vou pesquisar. Então, na época, eu lembro que falei para as outras educadoras, vai ser uma oportunidade de nós todas sentarmos, porque eu sempre fui especializada mais na questão afro, e pesquisarmos, e apontarmos para os nossos alunos conhecimentos. E nesse processo, eu fui procurar diretamente, né, na cultura indígena, informações, e não a reprodução de uma outra pessoa que não faz parte da cultura. Né? Quando o Tiago fala sobre o livro dele, da importância de trazer, é ele que está contando a história dele. Né? Então, como professor, nós precisamos pesquisar na fonte o que esses grupos estão falando, o que a cultura afro está falando. Ainda, por exemplo, com relação à cultura afro-brasileira, tem-se muita desculpa de, mas nós não vamos trabalhar Exu na escola, nós não vamos trabalhar Orixá na escola. Mas espera aí, grande parte da história de África aqui no Brasil é contada através dos orixás. Então você não vai falar, mas na escola pode ter uma cruz em cima da lousa, né?
Então, é como a gente aborda e como são importantes alguns traços relacionados à cultura e que são negados, né? Sobre o cuidado com o cabelo, por exemplo, né? A gente ensina as crianças a pentearem cabelos lisos. A gente não ensina as crianças a pentearem cabelos crespos. Eu fui aprender como tratar e cuidar do meu cabelo já grande, né? Porque tudo isso não é colocado na nossa sociedade. E existe uma exclusão imensa sobre todas essas informações, né? Dessas especificidades do corpo negro, né? E sobre as especificidades da nossa cultura. Então, a partir do momento que eu nego esse espaço de existência, inclusive da infância, dessa singularidade dessa infância, de como eu posso pentear, de penteados diferentes que eu posso fazer no meu cabelo, eu estou negando esse espaço dentro da escola, né? Então, eu acho que o professor, o educador, precisa se colocar em todas as questões, né? Isso é um recorte hoje, talvez um recorte de raça, quando nós falamos de não infância, mas com todas as questões. Nós não precisamos, como educadores, saber tudo, mas nós precisamos saber que nós não sabemos para pesquisar. É até um pouco nessa linha que eu caminhava para direcionar a pergunta e você foi fazendo essas considerações, o que me leva, então, a esse questionamento. Eu acho que direcionando até para você, depois, em seguida, o Tiago, se ele puder comentar, porque, inclusive, você teve, ao longo da sua fala, um ponto muito específico que foi, olha, a escola, ela também está reproduzindo vários aspectos da questão social. Você foi em outras palavras, mas eu acho que foi mais ou menos essa a ideia. E a gente está falando de uma série de educadores e educadoras que estão ali, então, e que precisam dessa predisposição, dessa abertura para se transformar também, para trazer esse processo de pesquisa. Então, como é que vocês enxergam esse desafio em trazer, né, assim, que estratégias podem ser pensadas diante do que a gente tem no estado atual das coisas, inclusive, para essa formação de educadores, para que a gente possa, de fato, incluir nesses processos educativos, nesses processos formativos também no âmbito da escola, essas questões que vocês levantam. O combate, acho que se der para colocar, ainda que não vá ligar agora o microfone do Tiago, mas colocar ele também na tela, se der para colocar, para ficar nós três, ainda que a gente tente colocar a questão das africanidades na escola, tem várias questões. Uma, né, esse papel de pesquisador que o professor precisa fazer para contemplar as questões de africanidades dentro da escola, né? É muito difícil a gente conseguir debater as africanidades dentro da escola, porque as pessoas não se colocam nesse espaço de vamos conversar, de vamos falar. Existe uma lei para obrigar, né? Mas até aí, obrigar e fazer a formação desses educadores, né, para que eles consigam passar informações corretas, é um percurso imenso. Então, quando eu vou fazer formação de professores, ainda, infelizmente, os professores estão preocupados com questões que, ao meu ver, são questões frívolas, no sentido de, por exemplo, eu sempre deixo aberto para todo mundo perguntar, como que eu posso trabalhar isso, como eu posso trabalhar aquilo, mas eu vejo que existe uma preocupação muito pequena no sentido assim, mas, por exemplo, a criança é negra, perguntas que eu recebo muito, a criança é negra e ela não gosta de ser chamada de negra, o que eu faço? E aí eu falo assim, mas quando já é uma criança branca, você coloca assim, ô fulano branco, ou você fala sobre a questão de raça apenas quando nós temos uma questão de negritude, apenas quando nós temos uma questão de cultura indígena. Então, essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre as questões raciais dentro da escola. Eu estou falando que quando chegar uma criança negra, que eu preciso falar sobre as questões físicas, eu não vou apontar? Não. Só que eu estou falando que esse apontamento precisa ser igual para todas as crianças, né? Porque se existe esse marcador de raça, e foi um pouco o que eu falei no começo, quando nós falamos de negritude, um negro representa usualmente todo mundo. É o que a nossa sociedade espera. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa muito polêmica, as pessoas vêm me perguntar a opinião. Com relação à raça, as pessoas vêm me perguntar a minha opinião. Como se a minha opinião falasse sobre todo o agrupamento. E que não é isso, né? Dentro do movimento existem também não concordâncias, né?
Então, por que que sempre uma pessoa negra representa toda a negritude, mas uma pessoa branca nunca representa toda a branquitude? O branco é o fulano de tal com nome e sobrenome. O negro é o negro, ou o agrupamento negro, né? Então, quando a gente fala sobre, principalmente dentro da escola também, eu converso com os professores muito sobre apropriação cultural, porque eu também acho que é outro termo que as pessoas não compreenderam. Como que o negro foi colocado nesse lugar de escravidão? E como que a cultura indígena foi colocada nesse lugar também? Através do quê? De reproduções em que colocavam esses dois povos como animais, o mais possível perto de animais. Então, eles não pensam, eles não têm alma, eles não precisam dessa nossa atenção. E como que eu mostro que esse povo, que esses dois povos, construíram uma cultura e um império científico imenso? Se não falando quem foi que criou, se não mostrando na escola todo esse percurso histórico e científico. Fui descobrir recentemente que todas as informações referentes a trato de terra e a trato do ferro, que foi utilizado aqui pelo português, foi trazido pelos negros. E que esse trato de terra, construção de casa, como que seria feita, foram informações que eles coletaram, não só dos africanos, mas dos povos originários. Então, é importante a gente reproduzir dentro da escola quem fez essa construção científica. Todo dia, né, frisar o quanto a cultura negra construiu, não só a cultura, mas principalmente a ciência, para não achar que o povo negro fez apenas dança, e não desvalorizando a dança, mas entender que nós fizemos parte desse processo de construção científica. Existe parte de cultura, existe dança, existe pintura, mas existe também muita ciência. A primeira universidade é onde? Se não na África. Né? Então, quando eu falo sobre apropriação cultural dentro da escola, eu falo sobre isso. Vocês precisam contar para as crianças o quanto de ciência a negritude até hoje já criou. Já inventou, já descobriu e já estudou. Porque foi tirando todas essas informações e falando que ela não tinha sido produzida pela negritude, que a negritude foi colocada nesse lugar de animal, que não tem alma, que não pensa e que não é capaz de produzir nada. Eu acredito que o Thiago deve estar com algum problema em relação à conexão. Então, sim, quedas. Tem algumas perguntas aqui até direcionadas a ele, a gente aguarda para ver se ele retorna. Tá. E aí, caso aconteça dele não retornar, porque a gente sabe que a circunstância que ele está ali, a gente vai direcionar depois na forma de um bate-papo para ele e depois divulga. Uma das perguntas era até sobre como que o ECA pode chegar nas comunidades indígenas de uma forma geral. Então, como é que enxerga isso? Tanto pensando, acho que, a própria educação na aldeia, como propriamente o cotidiano das crianças indígenas em relação a esse ponto. Acho que a gente pode até direcionar essa pergunta para saber um pouquinho como é que você pensa esse assunto, porque a gente, quando fala do ECA, a gente tem vários ECAs acontecendo simultaneamente na vida das pessoas. E a partir da tua pesquisa, da tua experiência mesmo, do teu olhar, como é que você enxerga o ECA hoje com as crianças negras, né? E aí, para acrescentar a tua fala anterior, você foi mencionando essa questão das conquistas da ciência, em como essas leituras e essas narrativas de opressão e silenciamento, de construção de estereótipos foram sendo reforçadas. Uma das perguntas aqui foi como trabalhar a diversidade mesmo na escola e na educação infantil. Eu acho que é um pouco do que você vinha colocando, não sei se diante dessa pergunta você teria algum complemento a fazer. Veio um exemplo aqui de uma das pessoas que está acompanhando a gente, que fez referência ao uso das bonecas mesmo, né, das bonecas negras e das bonecas brancas. Então, se você quiser complementar de algum modo essa questão da diversidade e se puder também falar um pouquinho do olhar sobre o ECA nesse contexto.
foi muito legal falar, é muito legal falar das bonecas, porque dentro de um desses documentários, parece comigo, eles reproduzem uma pesquisa também que foi feita com crianças negras, em que eles colocam bonecas brancas e bonecas negras. E aí ele pergunta assim, qual boneca é má? Qual boneca é bonita? Qual boneca é feia? E aí você vai percebendo, durante o vídeo, o acanhamento da criança negra, ao perceber que tudo o que ela identifica como negativo, ela assimila a boneca negra. As crianças negras, elas reproduzem. E aí, com relação à infância em específico, as pessoas têm a frase, ai, ninguém nasce racista. Gente, por favor, a criança, ela não é burra, né? E aí eu falo assim de modo explícito. Toda essa sociedade está falando para ela. Ela vai na loja, não encontra uma boneca. Ela vê na propaganda, são sempre pessoas brancas. Ela vai na escola ser educada, é sempre um educador branco. Ela abre o livro didático, são crianças brancas fazendo coisas legais. Ela abre o pai está ouvindo o noticiário, ela olha na TV, aconteceu alguma coisa de violento com uma pessoa negra. Como que ela vai olhar para ela, para o corpo dela, e ver o corpo dela como belo? Se a sociedade bombardeia, tem um outro documentário, eu vou procurar o nome depois, acho que é Botas, vou procurar depois aqui. Mas ele vai fazendo uma comparação com a época que eu vivi da infância, que era a época das paquitas, né? E essa menina vai descobrindo que ela não pode ser paquita, porque ela é negra. E um outro documentário em que faz um recorte em que ele inverte todo o processo. Ele coloca as pessoas negras nos lugares das pessoas brancas, então as pessoas negras têm dinheiro, as pessoas negras são bonitas, e coloca uma menina branca na periferia, sem direito à educação, sem direito a lazer. Então, tudo isso fala para a infância, né? Ainda que a gente tenha explicitamente esses direitos, escrito, né, de modo explícito esses direitos à igualdade, a sociedade diz para ela que ela não tem esse direito, que o corpo dela não é bem visto, né? Então, esse trabalho com boneca, e no documentário, Nathalie, a bonequeira, as bonequeiras que também são militantes, elas vão dialogando sobre a importância dessas bonecas serem reproduzidas de modo belo, né? Não adianta eu apresentar para a criança uma boneca pintada com a pele escura, mas com traços fenotípicos brancos. E a bonequeira vai falando isso, né? Eu coloco traços que sejam relacionados à estética negra, para ela se reconhecer. E aí, quando essa criança se coloca nesse espaço, né, de ter a boneca para cuidar, eu, como adulto, preciso cuidar daquela boneca também, né? Então, através do brincar, eu vou mostrando para ela que eu cuido daquela boneca, que eu sei pentear o cabelo dela, que eu sei fazer uns penteados assim muito bacanas. Eu falo para ela que dá para trançar o cabelo dessa boneca, né? Eu falo sobre o cuidado. Então, ainda que exista esse processo de negação, né, que eu acho que foi um pouco que a Nathalie relatou, por exemplo, de apresentar para a criança negra a boneca negra e ela recusar essa boneca, porque a sociedade já está falando para ela que é para ela recusar, tá? Eu vou apresentar essa boneca não só para a menina negra, eu vou apresentar essa boneca para a menina branca, eu vou apresentar essa boneca para os meninos também, eu vou apresentar para todo mundo. Eu vou fazer propostas que sejam, naquele dia em específico, que eu escolha realmente que as crianças brinquem só com bonecas negras. Por que a gente pode brincar todo dia só com bonecas brancas e a gente não pode brincar todo dia só com bonecas negras? E são através dessas pequenas ações que eu vou reconstruindo o que a sociedade quebrou, que é essa construção identitária positiva que eu falo tanto na minha pesquisa. É um trabalho de formiguinha, do educador, da família, de todos. Aí, às vezes, eu faço conversa, né, nas escolas, falo, mas a família também recusa, não quer que chame a criança de negra, não quer... Não, mas realmente, ela não quer que chame a criança de negra, a criança tem nome, né? E por que você está com essa ânsia de identificá-la? E por que em algum momento, dentro
do seu plano pedagógico, você não colocou nada sobre a cultura afro-brasileira, mas quer, no entanto, que venha da família. Que a família traga tudo, e que eu vim de uma família que eu digo nesse sentido, que de algum modo foi privilegiado, porque meus pais faziam parte do movimento negro, né? Então, e mesmo assim, isso não me colocou, né, em um lugar em que eu não reproduzisse ações racistas, né? Essa construção identitária e esse se reconhecer é um processo. Então, ainda que eu estivesse imersa em pais que eram militantes, eu ainda sofri e reproduzi ações racistas. Então, é um trabalho de formiguinha. Aí, alguns professores falam, mas eu tentei, ela não brincou. Nossa, todo dia você tenta que ela brinque com boneca branca. Todo dia você tenta que ela tenha contato com imagens de livros de crianças brancas. Por que todo dia você não tenta falar sobre e incluir a diversidade, né? E é esse nome mesmo, Cores e Botas. Eu lembrava só da Botas do documentário. Enquanto você foi falando, eu procurei aqui. É isso, o Cores e Botas. O pessoal também, bacana. Eu não sei, Tiago, você está aqui com a gente? Não sei se a conexão dele está caindo, mas se ele tiver a qualquer momento aí, se você quiser interromper a gente, não sei se você está sem imagem. Não, voltei. Voltei, eu acho que eu vou continuar com o áudio e não vou abrir a imagem, o sinal aqui agora ficou um pouquinho ruim. Uhum. Mas eu vi que tem perguntas, né? Se pudesse repetir, para contribuir também. Tem um questionamento da Débora que eu já direcionei também para a Juliana em parte, e que tem a ver com essa questão de como é o olhar das comunidades indígenas, das crianças indígenas em geral, do ECA. Como é que o ECA chega, de alguma forma, para as crianças indígenas, pensando nessa garantia de direitos que o Estatuto da Criança e do Adolescente recebe. Seja aquelas questões mais específicas, né, do Estatuto, que direciona direto, mas do ECA de um modo geral, qual é o teu olhar a esse respeito? Uma pergunta da Débora. Bom, as comunidades indígenas, de forma geral, sempre tiveram seus estatutos, né? E agora, como nós participamos também dessas legislações, e começamos recentemente, digo, da minha região, participar de encontros para discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, para entender, né, o que esse estatuto fala sobre as crianças, os adolescentes. Acho que cortou um pouco novamente o áudio. Deu para a gente ouvir em parte o que o Tiago vinha colocando. Acredito eu, né, Tiago? Aí você pode me interromper se seu áudio voltar. Mas fazendo referência à própria construção, um processo democrático mesmo, que acontece nas comunidades indígenas de um jeito geral, pelo menos as experiências que eu tive foi um espaço de fala, as pessoas se ouvindo de fato e debatendo algumas questões com algumas peculiaridades, obviamente, mas cada um com seu estatuto, mas por sua vez agora um processo de difusão, de levada do ECA para ser discutido com as comunidades em geral. A gente ainda está muito nesse caminho, né, de como é que a gente faz o ECA chegar para ser construído um olhar a partir dos destinatários mesmo do estatuto.
Então, discutir o ECA com crianças para ouvir o que, de fato, as crianças estão dizendo e pensando sobre ele, com adolescentes, com adolescência e juventude de uma forma geral, para ver o olhar um pouco do que o Renan dimensionou ontem na fala dele, e a própria Iolete. Então, acredito que tenha sido isso, mas a gente continua também essa conversa depois com o Tiago, quando voltar a conexão dele, né? Tem um questionamento feito pela Beatriz, Juliana, vou acelerar um pouquinho até, a gente tem logo já uma outra mesa com 2 outras falas muito legais que a gente está na expectativa também, mas que foi sobre a questão do apagamento de autores e autoras ao longo da nossa história, né, de obras africanas de um modo geral, e a glorificação de autores racistas. Então, a gente vê um pouco naquilo que você teve um pouquinho na tua fala, a pergunta da Beatriz é como lidar com essa realidade no ambiente escolar. E aí, aproveitando isso, tem uma pergunta da Ana Klein, que comenta essa questão da sensibilização e da formação crítica, e aí a pergunta dela a gente consegue fazer com que esse olhar crítico chegue a esses educadores? Então, esses educadores, eles têm esse olhar crítico, sabendo que, inclusive, boa parte dessas obras não só exaltam autores e autoras brancas, como também são racistas e apagam autores africanos. Deixa eu ligar aqui o microfone que eu tinha desligado. Eu tenho a petulância de falar, por exemplo, que eu não trabalho Monteiro Lobato. Como que a gente vai construir uma educação nova, né? Um currículo novo, se nós continuarmos a trabalhar os mesmos autores? Não é possível, né? Então, como educadores, nós precisamos questionar esse currículo e realizar esse processo dele de descolonização. E o que é descolonizar esse currículo? É apresentar outras alternativas, outras histórias, outras narrativas. Elas não podem coexistir, não pode coexistir no espaço escolar e ser aceito um discurso racista e, ao mesmo tempo, eu tentar trabalhar a cultura afro e tentar, de algum modo, trabalhar a valorização. Não tem essa possibilidade, né? Então, nós trocamos os autores, nós trocamos as histórias, nós damos a oportunidade para que a história seja contada a quem fez ela. Não tem outro jeito que não seja negando, ou ainda, né, quando a gente trata de processos formativos, que se possa discutir isso, por exemplo, com adolescentes, em que eu posso falar sobre o Monteiro Lobato, mas eu posso falar que na obra dele existem muitos trechos racistas, né? Aí eu trago para a escola. Falo, olha, é muito interessante que as pessoas falam assim, usam a desculpa, mas foi uma época, né? Ele é de uma época em que era tudo bem. Não, nunca foi tudo bem. Nunca foi tudo bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reproduzir esse tudo bem, porque ele era de uma época e tá ok? Ou nós vamos questionar, trazer outros autores, trazer outras formas de contar essa história, trazer, sim, a cultura dos orixás para dentro das escolas, falar que na cultura Exu e Diabo não são figuras equivalentes, né? E muito pelo contrário. Às vezes, quando eu dou palestra e falo assim, se nós fôssemos comparar com alguma imagem que seja dentro de outra religião, ligada ao cristianismo, Exu daria, sabe mais perto de quem? De Jesus. Sobre uma imagem que faz a intermediação entre os mundos. No candomblé não existe o pecado, né? No candomblé não existe essa dualidade entre o bem e o mal, coexistem nos seres, o bem e o mal. Não existe o inferno. Então, por que o meu Exu é comparado ao diabo, sendo que na cultura não tem o diabo, né? Trazer todas essas imagens e questionar como elas foram estruturadas e por que elas foram colocadas dessa forma, né? Por que o Exu é reproduzido
como essa imagem relacionada ao diabo? Qual que era a intenção? Se não demonizar uma cultura e colocar ela cada vez mais distante. Quando eu falo lá no começo, né, que o candomblé foi retirada de práticas ilegais, nós falamos sobre tantas outras coisas que faziam parte da cultura africana e que, quando chegou no Brasil, se tornou crime. E, nesse ponto, eu gosto de trazer um texto muito contemporâneo, uma música muito contemporânea do Baco Exu do Blues, que ele fala assim: tudo que era preto e era do diabo e agora é branco, eu vou chamar de blues. E por que ele chama de blues? Porque o blues só passa a ser reconhecido quando ele é reproduzido por mãos brancas. E tudo ele vai falando, até que ele chega no final e diz: e é isso, Jesus é blues, Jesus é negro. Né? Então, a gente entender todos esses processos e por que foi necessário colocar, e eu volto para a animalização da população negra, eu volto para a reprodução de que tudo que é da cultura negra foi colocado como pecado, para não ter acesso, para não ter a valorização. Né? E hoje ainda nós estamos reproduzindo, né? Agora recentemente um político foi falar que o Lula estava relacionado às feitiçarias negras. Então, assim, além de não usar a denominação correta, né, da religião, do que é feito, não tem conhecimento nenhum e coloca todas essas ações em um lugar demoníaco que dentro dessa cultura não existe. Né? Acho que era isso, e você tinha perguntado... Acho que você acabou contemplando tanto o que eu tinha perguntado, como até uma outra pergunta que foi da Débora, mas o questionamento girava em torno mesmo dessa questão das autoras, né, do apagamento de autores e autoras africanos por obras racistas que eram exaltadas e também autores brancos e brancas. Qual era a estratégia? A pergunta central era essa que você foi tocando. Só uma questão, a professora Ana, ela utiliza a palavra sensibilizar, e eu adoro essa palavra, porque o objetivo da formação é isso. Quando eu me sensibilizo, eu entendo a importância daquele assunto, daquela temática. E quando eu me sensibilizo, eu vou estudar, eu vou atrás. Então, é importante que na formação de pedagogos, de educadores, exista esse movimento de sensibilização. Eu não vou trazer todas as informações sobre a cultura africana. A cultura africana é imensa. Né? A África não é um país. A gente precisa colocar isso muito bem claro. E essa frase, ela fala o quê? Que quando nós estamos falando de África, nós não estamos falando que existe um único jeito de ser africano, né? Nós estamos falando sobre a existência de vários países e de várias demarcações que não foram feitas pelos povos que lá estavam e de vários agrupamentos. Então, sensibilizar talvez a palavra mais importante para mim quando a gente fala sobre cultura afro-brasileira, de sensibilizar os educadores sobre a importância de nós conversarmos sobre a cultura afro-brasileira, sobre a cultura indígena e entender que não existe um único jeito dentro dessas duas culturas. Muito bacana. E só para comentar que tinha um outro questionamento também da Débora, e você tocou diretamente nele, na medida em que ela perguntou sobre a questão do ensino religioso, e presente na LDB como uma forma de exclusão de crianças negras no contexto da escola. Então, quer dizer, isso que você foi colocando, quer dizer, faz parte de toda essa reprodução de um estado das coisas, de uma narrativa mesmo de apagamento, que é um projeto histórico que se apropriou de muita coisa. E aí, de fato, quando você falando aí do Baco do Exu, né, eles vão fundar uma nova linguagem, porque a gente precisa também se reinventar em várias coisas, se apropriar e revisitar todos esses nossos modos de ser. Então, eu acredito que aí a pergunta da Débora também já foi contemplada de algum modo. Juliana, o Thiago não está aqui mais com a gente, mas eu não posso deixar de destacar, assim, o papel que o direito também vai exercendo e o uso que ele vai fazendo para manter algumas hegemonias. E como os movimentos, de um modo geral, alcançaram conquistas que a gente precisa valorizar e se apropriar dela, que é o que tem sido feito, né?
o contato que eu tive com heroínas negras foi muito recente, foi com a Jari, quer dizer, há muito pouco tempo, o Luiz Gama, que é da minha área, que é do direito, o contato foi posterior à faculdade, sabendo de todo esse processo histórico, né? E esse ano agora de 2021 é um ano para a gente comemorar algumas coisas, porque o Brasil acabou de ratificar a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. E a aprovação dessa convenção foi de um jeito, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, e aí eu só vou dizer por que eu estou falando isso agora, para a gente fechando também o evento e eu passar a palavra para você. Essa convenção foi aprovada de um jeito que o Congresso Nacional votou por 3/5 em 2 turnos e equivale à Constituição. Então, a gente tem a terceira convenção internacional que acabou de ser aprovada agora em junho de 2021. Eu achei que não fosse acontecer, mas aconteceu. O Poder Executivo foi lá e levou para a Organização dos Estados Americanos a ratificação da convenção, e agora isso é norma constitucional. E tem um artigo nessa declaração que vai dizer que é dever do Estado contribuir para o uso de ferramentas pedagógicas e que enfrentem e que proíbam a reprodução de estereótipos e preconceitos, que reforcem a discriminação racial, linhagem, cor, origem nacional e étnica. O artigo 4º dessa convenção, que hoje é norma constitucional. Então, que apropriação a gente pode fazer disso para, de fato, fazer valer essas mudanças e essas estratégias, porque protegidos pela lei, e tudo bem que isso não é o suficiente, né? A gente está no sentido de adotar esses caminhos que você foi colocando, essas estratégias de uso de bibliografia, cada qual com a sensibilização à sua parte, também nessa questão aí formativa. Então, eu só faço esse comentário final, agradecendo a você e ao Tiago pela presença, por estarem com a gente discutindo infâncias e não infâncias nessa tarde, antes da gente passar para a mesa seguinte. E aí devolvo a palavra para você, agradecendo, para você fazer o seu fechamento, os seus cumprimentos finais, enfim, o seu Baco do Exu, da forma como você entender melhor. Muito obrigada, viu? E obrigado, Tiago, que não vai aqui mais falar. Eu agradeço a oportunidade de falar nesse evento. Para mim é muito importante poder frisar, né? E, de algum modo, tentar que o que eu vivi dentro do ambiente escolar não seja reproduzido na geração da minha filha e depois nos filhos da minha filha e, consequentemente. É muito importante ter esse espaço para conversar, né? Não só sobre as questões raciais, mas sobre todas as peculiaridades que a educação tem, né? Educadores que questionam, que se formam, eles não reproduzem, né? Eles vão construir materiais, eles vão construir pontes, eles vão entender sobre a importância, e eu, especificamente, eu acredito muito demais que o caminho é a educação. Foi isso que me levou a escrever essa tese e que me incentiva, de algum modo, a continuar, porque, assim como grande parte do movimento negro, eu acredito que é a educação que vai fazer a revolução. Os livros para punir são muito maiores do que os livros para educar. Obrigada. Obrigada pela sua presença, pela fala. Pessoal, obrigado que está aí do outro lado acompanhando também com os outros questionamentos. Eu já ia encerrar, mas, enfim, só para fazer a despedida mesmo e convidar todo mundo para a próxima mesa, então, que vai acontecer agora para discutir adolescências e juventudes. Um outro link de acesso no YouTube aqui no canal da FAPERP, e a gente continua se encontrando no evento. Até!